Aleluia. Aleluia. Você consegue perceber que tem uma atmosfera nesse lugar? Aleluia. Quantos foram abençoados pela palavra que Deus trouxe pelo pastor Jonatas? Fui muito abençoado. Eu queria antes de... Pode usar aqui, querido? Pode sentar, galera, pode sentar. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Não, dá para lá. Põe na oitava normal, porque ele está... Eu acho que ele cai em uma oitava, não? Não? Deixa eu ver aqui. Não configurou isso, não. Geralmente eu não uso transposo, não. Tranquilo. Deixa eu só colocar aqui. O nosso banco, um pianinho com spring. Piano. Tá bom. Obrigado. A gente tem recentemente sido muito tocado por Deus com uma canção. E eu queria fazer essa canção. A letra está aí. Ela é bem simples, mas ela vai ser parte da minha palavra, da palavra que vem do Senhor para nós. Amém? Páginas rasgadas, sim, palavras duras sobre mim, trouxeram marcas em meu coração. Mas teu amor que não tem fim me sustentou e levantou, e a esperança restaurou enfim. Deus é nessa história, em todos os detalhes, mesmo em pedaços Ele me guardou e não falhou. E quando estou fraco, eu olho para Jesus. Nos vales e nos montes Ele está comigo sempre. Deus é nessa história. Se a tempestade forte está, parece que não vai parar, dúvidas abalam a tua fé. E nunca esqueça que Ele é fiel e sempre perto está. Seu sofrimento foi para te curar. E Deus é nessa história, em todos os detalhes, mesmo em pedaços Ele me guardou e não falhou. E quando estou fraco, olho para Jesus. Nos vales e nos montes Ele está comigo sempre. É Deus na minha história. É Deus na minha história. Quantos sabem que na sua história Deus tem estado em cada detalhe? Quantos concordam com isso? Não sei se dá para você cantar, pelo menos o coro junto. Deus é nessa história, em todos os detalhes, e mesmo em pedaços Ele me guardou e não falhou. E quando estou fraco, eu olho para Jesus. Nos vales e nos montes Ele está comigo sempre. É Deus na minha história. Diga comigo, é Deus na minha. Você pode dizer isso mais uma vez, adorando a Ele, agradecendo a Ele. É Deus na minha história. É Deus na minha história. Ele tem sido fiel, Ele tem sido tão bom. Deus na minha história. Quando eu estive fraco,
Quando pensei em desistir, quando não aguentava mais, quando tudo deu para trás, quando tudo aconteceu e eu achei que não sobreviveria, é Deus na minha história. É Deus na minha história. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O que seria de nós se não fosse Deus na nossa história? Isso me traz ao tema, homens fortes. Você é forte. Que a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Então diga assim comigo, eu sou forte. Diga aí para o seu irmão, você é forte. Isso não é só uma declaração para te fazer ter uma experiência mental, emocional. Eu sou forte, eu sou forte. Isso é mais do que uma declaração. Isso é a verdade do reino de Deus. Porque a nossa força não seria força se ela dependesse da nossa força. O que nos faz forte não tem a ver com o que você é, com a definição que as pessoas põem sobre você, com o que você tem, não tem a ver com o que você tem, não tem a ver com o que você faz. A tua força vem de Deus. Você não é forte quando você diz, eu sou forte, você não está dizendo o que você é e acredita porque está dizendo, simplesmente baseado em qualquer realidade dessa vida, senão na verdade de que Deus é forte e Ele tem estado em você e age em você. É Deus quem nos faz fortes. E a pergunta que eu faço é, quando deixamos de ser fortes? Se a nossa força está em Deus, nós deixamos de ser fortes quando nos afastamos de Deus. Nós deixamos de ser fortes quando nós trocamos Deus. Eu estou falando para homens de Deus aqui. Eu estou falando para cristãos. Eu estou falando para pessoas que amam a Deus. E como que falando para homens de Deus eu posso dizer que nos tornamos fracos quando nos afastamos de Deus? Porque ninguém pode se afastar de Deus se não conhecer e estiver com Deus. Como bem disse o pastor Jonatas, estar em Cristo. Nós estamos em Cristo. E só pode ser fraco ou se afastar de Deus quem um dia esteve com Deus. E eu gosto de pensar que lá em Provérbios diz assim, quem é que pode dizer eu estou livre desse mal? Quem é que pode dizer aqui, eu nunca corri o risco e nem vou correr de me afastar de Deus? O que torna um homem fraco? Talvez a primeira resposta que possa surgir na nossa mente é o pecado. Sim, o pecado, de acordo com Isaías, faz separação entre nós e Deus. O que fez Adão perder a essência para o qual ele foi criado, foi a desobediência. Mas tem outra coisa que está relacionada ao pecado, que nos faz fraco, que rouba, que drena a nossa força, e por causa desse assunto que eu vou introduzir aqui, muitos inclusive sequer conseguem vencer o pecado. E o que faz muitas vezes drenar a nossa força é a dor que carregamos dentro de nós por causa das marcas que tivemos. Quem aqui não foi marcado? Quem aqui não passou por traumas? Quem aqui não passou por frustrações? Quem aqui não passou por decepções? Quem aqui não carrega consigo marcas da ausência de um pai, por exemplo? Eu vinha conversando no carro com o pastor Jonas, fazendo duas coisas. Tentando não bater o carro e os caras que são loucos, são endemoniados, meu, pelo amor de Deus. Os caras, tem gente que não dá seta,
só entra. Até agora eu não sei como que eu passei naquela tua rua, com aquele tremião que veio, aquele minhocão do ônibus lá, carro estacionado dos dois lados, a rua apertada, o ônibus veio, eu falei, e agora? De repente a gente estava do outro lado. Foi um milagre, foi um milagre. Sabe quando você faz assim? Não diminui a dimensão do carro, mas você diminui. E a gente vinha, eu tentando conversar e tentando não bater o carro, nas 8 horas que levou da casa dele até aqui. Sabe aquelas horas que você está no carro e você sente que Deus está junto? Sabe aquela conversa que você tem do nada e você sente que Deus está ali? E eu vinha conversando com o pastor Jonatas e abrindo um pouco do meu coração, eu contei para ele um pouco. Hoje eu tenho 52 anos de idade. Eu disse para ele, não faz muitos anos que eu consegui me sentir curado de algumas dores. Principalmente por causa do meu pai. Um homem que até os 18 anos de idade era mas a turma dele, dos nascidos em 1945, então ele estava com 18 anos já, 18 anos depois de 1945, serviu no Egito 3 anos. Minha mãe diz que quando ele voltou ele já não era o mesmo homem, alguma coisa aconteceu. Um homem perturbado, eles vieram a se casar mesmo assim, porque ele era muito persuasivo, mas com 5 anos de idade, eu me lembro do meu pai chegando, atravessando a rua, eu morava em Recife, eu sou de Recife, e eu tinha 5 anos, estava brincando ali com a galera, e ele disse assim, painho está indo embora. Aquilo foi uma explosão. Eu não podia contar isso que eu estou contando agora sem cair em lágrimas e travar minha garganta, até poucos anos atrás. Hoje, pela graça do Senhor, Ele me curou dessas dores. E quando ele disse, painho está indo embora, painho como a gente fala no Nordeste, eu não sabia nem que pergunta fazer, eu não tinha a menor noção do que significava a tua referência dizer que está indo embora. Como assim? Eu saí correndo, a gente morava num predinho de 4 andares, subi as escadas, agarrei minha mãe pelas costas e falei, ele falou que está indo embora, o que é isso? Minha mãe me abraçou, disse, calma filho. Eles estavam se divorciando. Tempos depois, eu com 9 anos, minha mãe, e ele foi embora para Belém do Pará. Tempos depois, minha mãe, uma mulher de Deus, agente de igreja batista, não aceitou a ideia do divórcio e foi atrás do meu pai. Meu pai já estava com outra mulher. Meu pai foi muito problemático, tanto na área financeira como na área de mulheres, e eles tentaram, mas não tinha como. E eu me lembro com 9 anos de idade entrando no meio dos dois, porque meu pai muitas vezes queria bater na minha mãe. Um cara nervoso, bravo, grande, amedrontador. E marcas foram geradas na minha vida. E com 46 anos de idade, meu pai morre de acidente de carro. E ele dizia para mim, eu não quero que você perca seu pai cedo como eu perdi, porque faz muita falta. Dito e feito. Mais marcas da minha vida. Marcas de um órfão. Marcas tão dolorosas. E quem é órfão sabe. E o órfão não é só órfão quando falta o pai ou a mãe. Há muitos órfãos de pais vivos. E de pais amorosos, inclusive, como Jesus conta. Por que será que Jesus contou a parábola cujo tema não foi inspirado por Deus? A parábola do filho pródigo não é inspirada. Para mim é muito mais a parábola do pai que ama. E um pai amoroso, cujo filho mais novo tem a pachorra de dizer, me dá a minha parte da herança. Quando é que você dá herança para um filho? O filho recebe quando o pai morre. O filho estava dizendo para o pai, para mim,
o senhor não vale nada, o senhor morreu. E o que a Bíblia diz de surpreendente? Que o pai dividiu a herança entre os dois. Pai amoroso, generoso, não impediu o filho de ir, porque um pai amoroso sabe o que ele dedicou ao seu filho, e precisou o filho ser ferido, perder tudo, para poder cair em si. Quanto mais você vai precisar perder para cair em si? Ele volta. Para mim, eu vejo a marca no coração desse filho, quando ele diz: eu aqui morrendo de fome, e um trabalhador do meu pai tem muito mais do que eu que sou filho, vou voltar para a casa do meu pai. Essa consciência desse amor que Deus tem derramado nas nossas vidas, que mesmo que você vá para longe dele, você sabe que o único lugar que você vai ter paz é com ele. Ele volta, o pai está esperando. E sabe o que é surpreendente na história? O outro filho também era órfão, não é? Porque esse foi para longe, teve coragem, ainda que imoral, sem respeito, fugiu. O que ficou não tinha nenhum valor melhor do que aquele, porque dentro de casa, cheio de amargura, não vou comemorar com essa festa absurda. 2 filhos órfãos de um pai cheio de amor. E sabe, existe um pai, existe a casa, existe a herança. Muitos querem a herança sem a casa e sem o pai. E muitos ficam na casa com o coração errado. E quando eu estou falando de casa aqui, eu aproveito para falar de igreja, porque eu sou pastor de igreja local. E igreja local é um lugar de segurança, não é lugar perfeito, porque você está nela. Pega na mão de alguém aí, pega na mão mesmo, fala assim: por sua causa, a casa não é perfeita. Amém? Eu estou na introdução, buscando no Espírito o que ele quer falar aqui. A palavra está aqui, está preparada, mas posso mover no Espírito? Muitos querem a herança, muitos querem o ministério, muitos querem fluir, receber, ser projetado, mas não quer a casa. Sabe o que quer dizer a casa? A casa é lugar de regras, a casa é lugar de disciplina. A casa você não entra do jeito que você quer e não sai do jeito que você quer. Na casa você não se comporta como você acha que tem que se comportar. E tem muitos que não respeitam e não gostam das regras da casa. Mas a minha pergunta é: como ter uma casa sem regras? A sua casa tem regras. Como que a casa do pai não vai ter regras? E tem gente que não gosta da casa, reclama, murmura, ou foge como mais novo, ou fica murmurento dentro da casa, amargo, azedo. E sabe o que acontece com o que fica na casa azedo? Eu não estou dizendo que todos são assim, estou falando de outros, de outra casa, não dessas igrejas que estão aqui, entende? Não tem a ver com você. Só presta atenção, porque Deus pode usar isso para você falar para alguém. E aí, na casa, o azedo não usufrui do melhor que a casa tem. E não consegue. Não é porque o pai não quer dar. Porque olha o que o filho mais velho disse: eu fiz de tudo para te obedecer e te agradar. Tu nunca me deste um cordeiro para eu me alegrar com os meus amigos. O pai indignado fala: tudo que eu tenho é teu, por que você não pegou, cabeçudo? Porque
Quem está na casa com o coração amargurado e azedo, não consegue usufruir do que Deus põe à mesa. Porque só reclama. Porque se compara. Porque não se sente amado. Você pode. Porque eu já ia dar uma bronca aqui. Aí eu falei, do pastor, eu estou na casa dele, pô. Eu estou na casa dele. Estou dormindo lá, pô. Me deu mais unção esse toque de celular. Ele está querendo me avisar. Ah, tá. Não, você tem que atender, pô. Eu que peço desculpas. Por estar falando na hora que o seu celular toca. Onde já se viu? Onde já se viu? Absurdo. O azedo, o amargurado, ele sofre, não porque alguém faz alguma coisa contra ele, mas porque ele mesmo se sabota. Ele é o seu próprio sabotador. Ele é o próprio que rouba de si mesmo a alegria de estar na casa. Mas ninguém quer fazer isso. Mas por que fazemos? Porque somos marcados. Eu quero continuar, mas eu quero já te avisar. O Ministério da Saúde adverte. Deus vai te pegar hoje. Quantos reconhecem que tem sido azedos dentro da casa? Só se você reconhece. Levanta a mão bem alto. Coragem. Muitos azedos. Isso vai mudar em nome de Jesus. Eu fui muito azedo, porque eu fui marcado por um lar desestruturado, por causa do meu pai. Sabe quando eu fui ser curado disso? Eu chamo isso do espírito de orfandade. Quando eu assumi a igreja que hoje eu pastoreio, no ano de 2007. E o pastor que cobria o meu sogro era o pastor Samuel, o irmão mais velho do pastor Jonatas. Tô de madrugada orando, e eu, no meio da oração, eu sinto no meu espírito, ou não sei aonde foi que eu senti isso, que eu precisava mudar de cobertura, porque a cobertura atual era do meu sogro, não tinha muito a ver comigo. Eu já tinha escolhido até um outro pastor. Chamei os pastores que tinham, avisei a liderança e fui com o pastor Samuel conversar com ele. E no dia que a gente foi conversar com ele, ele pregou sobre não despreze o manto. Mas quando o cara é azedo, ele entende tudo errado. Não é? Ele torce tudo na mente dele, tudo ele canaliza para aquilo que ele quer. E a minha esposa ainda olhou para mim e falou: eu falei, esse manto é o manto do Espírito, eu nunca vou desprezar o manto do Espírito. Mas eu era órfão. O órfão é cego. O órfão é chato. O órfão é azedo. O órfão é murmurento. O órfão não valoriza a casa. O órfão, ele busca em várias pessoas, em várias situações, suprir as carências que deixaram marcas na sua vida. E quando não acontece o que ele espera, ele quer sair, quer ir embora. Eu sinto no meu espírito que tem alguém aqui que vem sendo atacado com essas ideias. Deus tem algo maior para mim. Eu preciso sair daqui, senão eu não vou romper. E aí no dia da conversa, eu falei para o pastor Samuel, eu, minha esposa, ele e a esposa dele, falei, eu vim pedir a bênção. Sinto que aquela conversa de órfão, né? Sinto que meu tempo passou, é um ciclo novo, sabe essa conversa de órfão? Rapaz, numa época que o pastor Samuel
desse tamanho, mas bravo. Bravo. E ele começou a babar falando comigo. No começo, sentimento de órfão, eu falei, se eu pegar no pescoço dele, não dá nem para... Eu pensei. Mas, só pensei, porque eu sou oficial do exército da reserva. Eu sei o que é autoridade. E eu respeitei, mesmo com raiva. E aí, houve um momento na fala dele que ele disse assim, você é um órfão, e a tua vida inteira, ali ele veio o profeta, a tua vida inteira você buscou alguém que representasse ser seu pai na sua vida. Quando ele falou isso, sabe quando aquelas cenas de filme, que a pessoa fica sozinha, todo o resto congela, e ele olha para tudo, está tudo congelado. Ele continuou falando, e eu saí dali, porque eu comecei a ver o filme da minha vida. Eu comecei a ver as cenas de quantas vezes eu busquei em homens mais velhos a referência que eu não tive do meu pai. Aí ele ficou mais doido ainda, porque ele achou que eu estava ignorando o que ele estava falando. Aí ele bateu na mesa, ele fez umas loucuras, não sei o quê. Ele falou, então se você quer sair, vai logo. Aí minha mulher, sábia como ela é, disse, não, nós estamos aqui para conversar. Se a gente quisesse sair, a gente nem vinha aqui. Deu essa costurada, eu voltei, e eu vou dizer para você, aquele confronto era tudo o que eu mais precisava na minha vida. Não foram muitas coisas na minha vida que eu fui curado instantaneamente, mas da minha orfandade eu fui curado instantaneamente, porque na hora que eu voltei da minha viagem, na frente dele eu disse, eu entendi, você tem razão, a partir de hoje você é meu pai, não importa se você me atenda ou não me atenda, a decisão é minha, eu vou seguir teus passos. Eu fui curado. Naquele dia ele orou por mim, houve um concerto, houve uma cura. E sabe o que aconteceu? Um dia o Danny Bonilha pregando e eu traduzindo para ele, na igreja do meu pastor. O Danny profetizou para todos os pastores, aí ele virou para mim e disse, e a unção que está no Samuel está sobre a sua vida. Sem ele saber o que tinha acontecido. Porque quando você respeita, honra alguém, a unção que você admira, você atrai para você. E aquilo para mim foi o selo. Sabe o que começou a acontecer? Pessoas que estavam debaixo da minha autoridade passaram a ter uma outra atitude comigo sem eu ter falado nada. E aqui, nesse momento, tendo terminado a minha introdução, eu quero pregar. Enquanto você não for curado, você nunca vai prosperar. E isso está na Bíblia, na história de José. Quando lá em Gênesis capítulo 41, está escrito que antes de chegar o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, Manassés o primeiro e Efraim. O primeiro se chamou Manassés porque disse José, o Senhor me fez esquecer dos trabalhos, ou, de acordo com a palavra no original, dos danos, dos prejuízos que eu sofri na casa do meu pai. Depois nasceu Efraim, que diz, porque Deus me fez prosperar nesse lugar. Não tem Efraim sem Manassés. Mas sabe o que é interessante? Só adiantando a história, no dia que Jacó, já tendo reencontrado seu filho José, porque eu vou falar um pouco da história de José, José trouxe os 2 filhos aos joelhos de Jacó, no leito. Jacó trocou a mão.
porque não há Efraim sem Manassés. José quis protestar. Não, Manassés é o mais velho. Ele disse, eu sei. Mas Manassés também vai ser um grande povo. Mas Efraim vai ser o maior. Porque não há Efraim sem Manassés. José passou coisas terríveis na casa dele. Marcas horríveis. Porque José foi amado, foi o 11º filho da mulher que não podia, que Jacó amava. E antes de José, 10 outros filhos nasceram. Esses filhos disputavam a atenção do pai, mas a atenção do pai era para José. E José foi odiado dentro de casa. O pai lhe deu uma capa, todos sabem da história, mas os filhos não. E quando eu estudava sobre isso, eu percebi, em toda casa tem um filho preferido e tem um filho preterido. Não é? Não é? O filho preferido é aquele que o pai ou a mãe tem uma afeição, tem um jeito. Por exemplo, Marta e Maria, irmãs. Marta vai lá e fala, Lázaro morreu, se tu estivesse aqui. E Jesus fala, eu sou a ressurreição. Responde tudo, mas quando Maria chega, Jesus chora. Fala a mesma coisa que Marta falou. Tem um jeito de filhos. Tem filhos que são preferidos. Eu não quero dizer que Maria era preferida, mas houve uma comoção diferente. Em muitas casas tem filhos preferidos e preteridos. O filho preferido tende a ser estragado. E o filho preterido sofre pra caramba, mas tende a se fortalecer. Mas deixa eu perguntar aqui, quem aqui foi filho preferido? Levanta a mão bem alto, os filhos preferidos. Quem aqui foi filho preterido? Você era preferido ou preterido? E você? Você acha que você era o preterido ou preferido? Vamos começar com os pastores. Então você foi o preterido, você foi o preferido. Você foi o preferido ou o preterido? Preterido. Foi espancado, preterido. Preterido? Você foi o preferido. E você? Preterido. Preferido? Preterido. Então a minha tese está certa. Mas olha, para Deus não tem preferido ou preterido. Ele me ama. Quando o céu se une à terra com a presença de Deus, não tenho tempo para gastar com ressentimento. Os psicólogos dizem que os nãos que uma criança recebe constrói muito mais a sua força e o seu caráter do que os sims que uma criança recebe. Você não foi formado por aquilo que você ganhou na sua infância. Você foi formado por aquilo que teus pais disseram não para você. Isso te fortalece, isso te faz um homem valente. Por isso que o irmão está dizendo ali, eu fui o preterido e fui por caminhos errados. José foi o filho preferido. E José não tinha muita noção das coisas. José vivia a ameaça de morte, era só ele chegar perto dos irmãos, os irmãos judiavam de José. Aí José resolve contar um sonho para os irmãos que o odeiam. Sem noção, coisa de filho preferido. É mimado. Aí ele chega para os irmãos e fala, tive um sonho, conta. Os caras já não tinham vontade de ouvir nada que vinha da boca de José. José conta o seguinte, em suma, tinha o sol, tinha a lua, tinha as 11 estrelas. E as 11 estrelas e o sol e a lua se prostravam diante da estrela. Era eu a estrela. Não, deixa eu te falar, se eu sou um dos irmãos de José, ele tinha levado uma sanfonada na orelha. Não, porque tem cara que é sem noção.
Eu estou falando para quantos sem noção aqui? Quem admite aqui? Pastor, eu sou meio sem noção. Vamos a um momento de confissão. Levanta, não, fique em pé. Quem se acha sem noção? Pastor, eu já fiz muita coisa sem noção. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Dá uma olhada aí, galera. Olha como Deus está falando aqui. E José não conta só uma vez. Quantos sabem que José foi muito criticado, repreendido, e quiseram pegar em José quando ele contou o primeiro sonho? Ele teve um segundo. Ele não aprendeu a lição. Porque gente sem noção repete. Ele é sem noção. Ele demora a aprender as lições. Deus está falando aqui, você gastou. Você ficou... Até quando você vai viver sem aprender as lições? Não é verdade, irmãos? Não estou acusando ninguém aqui. Eu fui um sem noção. Eu era órfão. Eu fiz muita besteira. Órfão não sabe chegar e não sabe sair. Ele tem as noções invertidas na vida dele. E José era um cara sem noção, preferido. Ele não era órfão, mas era estragado pelos cuidados do pai. E o pai ainda mandava José para saber notícia dos irmãos, para depois falar, para ele contar para o pai repreender. Como é que você sabe, pai? José me contou. O quadro não era fácil, irmãos. Até o dia que os irmãos não aguentaram mais e jogaram José no poço, no meio do deserto, porque iam matá-lo. E Judá salvou ele das mãos. Falou, não, joga no poço. O plano dele era vir depois buscar junto com Rubens. Mas não só isso. Agora, pensa comigo. José passou pelo fundo do poço. O fundo do poço, quando você enfrenta pessoas que te odeiam, que te perseguem, que não vão com a sua cara, que tem raiva de você. Alguém já passou por isso? José passou por isso. Mas Deus tinha um plano na vida de José. Mas não foi suficiente o fundo do poço. Ele ficou horas lá dentro. Alguns estudiosos dizem que era um lugar peçonhento, porque como era deserto, os poços eram muito profundos em busca de água, escavavam muito, e costumava ter bichos peçonhentos como aranha, cobra. Aí resolvem tirar José, mas não porque se arrependeram, mas porque venderam ele como escravo. Você tem noção do que é essa humilhação? Não bastou o fundo do poço, que era a expressão de toda a injustiça e perseguição dos irmãos, mas agora, a maior de todas as humilhações, o filho preferido não passa de algumas moedas de prata. O preço que Jesus pagou por mim e por você. O filho primeiro, vendido por Judas. José fazendo menção profética do Cristo. É interessante porque o nome do pai de Jesus foi como? E o nome do pai de Jesus, vocês sabem? Está lá na genealogia, Jacó. Lá no Antigo Testamento, Jacó foi pai de José, que foi pai de Manassés e Efraim. As duas correntes do mesmo rio, que Jesus é aquele que te cura e aquele que te prospera. Jesus é Manassés e Efraim. O Antigo Testamento já pregando o Evangelho. Mas agora, José chega no Egito, você conhece a história, vendido para Potifar. Ele começa a prosperar. A mulher de Potifar, que não tinha pombagira, mas tinha um pombal inteiro na cabeça dela, foi para cima do cara. Ele, jovem, com os hormônios à flor da pele, foge da mulher, porque tem consigo mesmo. E aqui eu paro para
para meditar. Como que um jovem como José, odiado e marcado pela sua casa, tão marcado que lá na frente, quando ele tem o primeiro filho, Deus me fez esquecer. Ele teve dores, mas como que José foi capaz de fugir do pecado? Sabe o que isso me ensina? Deus é na nossa história. Eu e você temos marcas, mas tem muita coisa que não aconteceu com a gente, não porque a gente é bom, mas porque Deus foi na nossa história. Foi porque Deus nos salvou, foi porque Deus foi misericordioso, foi porque Deus nos livrou, foi porque Deus pôs a mão sobre nós, foi porque Deus disse: eu tenho um plano para você, foi porque Ele disse: eu amo você, eu não vou deixar você cair nesse laço, eu vou te livrar, eu vou te levantar, eu vou te sustentar. Foi o que Deus fez com José. E por causa da decisão de José, mais injustiça, ele foi preso. Uma das piores dores que a gente pode ter na vida, além da rejeição, como José acabou de enfrentar, é a injustiça. Deixa marcas. O Senhor me fala de gente, de homens aqui, que apanharam violentamente do pai, sem merecer. Você dizia, o Senhor está me mostrando a cena. Você dizia: não foi eu, pai. E ele desceu, te marcou, não só no físico, mas marcou a tua alma. Fique em pé, quem passou por isso, porque Deus está te curando agora dessa dor. Pode ficar. Eu passei por essa injustiça. Eu passei por essa. Você que está perto de... Não, peraí, irmão, quem mandou você sentar? Você que está perto de um cara desse, Deus está curando ele agora. Pega aí, faz como o pastor Fernando está fazendo, chega junto, dá um abraço, toca nele, pega na mão, pega no ombro. Eu só vou orar a hora que alguém, pelo menos um ou dois, estiver com ele. Isso é igreja, isso é igreja. A igreja chora junto. Agora, você que abraçou, segura aí, pastor Fernando, deixa ele em pé, segura aí que eu vou orar. Cadê os que ficaram em pé? Todos que ficaram em pé, volta a ficar em pé. Alguém tem que estar junto com você aí, para eu orar. A Bíblia diz que com a mesma graça que você é consolado, você consola outros. Eu fui consolado. Consola agora, Espírito Santo, essa dor que esses homens viveram, que foram injustiçados, que foram marcados, foram agredidos, foram marcados pela violência. Mas nessa noite, o Senhor te cura dessa dor. Você não vai mais viver debaixo dessa opressão. Você não vai mais viver debaixo desse grilhão. Hoje, o Senhor te cura. Em nome de Jesus. Pode sentar. Esse de boné preto lá, que está com frio. Você está com frio. Fique em pé. Fique em pé. Quanta coisa aconteceu com você ao longo da tua vida. Quantas palavras contra você. Eu escuto palavras que foram ditas assim: você nunca vai dar em nada. Hã? Mas Deus está dizendo assim para você: tua história muda hoje. Porque eu sei, diz o Senhor, quais são os pensamentos que eu tenho para você. E o Senhor está dizendo assim: você não precisa viver na escravidão por causa das dores que te impuseram no passado. Eu vejo o Senhor quebrando grilhões de escravidão na sua vida. Eu escuto a palavra vício. O Senhor está quebrando o poder do vício na sua vida. Você crê nisso? Faz assim com a sua mão, faz assim com a sua mão. Então deixa eu te dizer o que Deus quer fazer com você e vai fazer. Deus está hoje mudando a tua estação. Deus já preparou um caminho em que você vai ser tão próspero que você vai abençoar outros. E ainda que passe na sua cabeça: mas como isso é possível?
Não há impossíveis para mim, diz o Senhor. Eu vejo Deus pegando na tua mão agora. Eu vejo Deus abençoando você com uma família. E você vai ser um vaso de honra na casa do Senhor. Onde eu vejo você contando a tua história em muitos lugares. E muitas pessoas sendo tocadas por Deus por causa do que Ele fez na sua vida. Estenda as mãos para Ele. Como é que você chama? Como? Nome de profeta. Estenda as mãos para o Jeremias. Pai, nós abençoamos o Jeremias. E declaramos que essas palavras vão se cumprir na vida dele. A história dele está sendo mudada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. José foi injustiçado. Bom, José foi odiado, rejeitado. Ele foi vendido. Ele foi injustiçado, ele foi esquecido na cadeia. Ele ajudou 2 caras com sonhos. Os sonhos que fizeram José ser odiado, agora dentro da cadeia parece que é uma sina na vida de José. 2 sonhos. E José, não, olha que coisa interessante na vida de José. José ainda não tinha tido Manassés para fazer a declaração que Deus me fez esquecer dos danos que eu sofri. Mas José já tinha um coração disposto a superar as suas dores. Porque se fosse outro, falava, não vem com sonho não, porque por causa de sonhos eu estou aqui na cadeia. Mas ele foi para cima e interpretou os sonhos. É incrível como Deus usa nas nossas vidas coisas que um dia nos machucaram, e Deus vai usar, Deus vai reprisar o filme na sua vida, não para te machucar, porque naquilo que você é mais ferido, é naquilo que Deus quer te usar. Naquilo que você mais sofreu, naquilo que você mais foi marcado, naquilo que você foi mais tocado, naquilo que mais te pegou, é aquilo que vai ser o teu maior potencial. Sabe por quê? Porque a força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Um dia a gente se deparou com uma matéria médica dizendo o seguinte, que a parte mais forte do esqueleto humano é aquela em que o osso um dia foi quebrado. A calcificação, isso foi uma matéria de medicina, a calcificação e o que o organismo faz para restituir e reconfigurar aquele osso, faz com que aquele osso um dia quebrado se torne a parte mais forte do corpo da pessoa. Isso é a mensagem de Deus no nosso corpo. Naquilo que você foi ferido, você vai se tornar mais forte. Eu preciso liberar o meu coração das ofensas, das dores, das marcas, das rejeições, dos esquecimentos, dos abandonos. Porque tudo que você passou que te causou dores pode te levar para 2 caminhos: o caminho da revolta, o caminho de dar o troco, da vingança, o caminho do azedume, ou o caminho da teoria do osso quebrado. E o melhor, essa decisão não é de Deus, é minha. Eu posso usar todos os motivos da minha história para mostrar toda a minha amargura e ferir outros, ou eu posso dizer comigo mesmo: Deus nunca me abandonou, Ele sempre esteve comigo mesmo nas minhas maiores dores, porque Ele quer me usar naquilo que eu fui ferido, e eu vou deixar. Eu quero ser usado para a glória de Deus.
Mas quando você escolhe o outro caminho, você permite que toda a força que Deus destinou que você tenha seja drenada. Mas quando você decide seguir pelo caminho que José escolheu, dizendo: Deus me fez esquecer dos danos que eu sofri, Deus vai te colocar nos lugares altos, como José. Por isso que em Provérbios 19:11 diz assim: a glória do homem é esquecer as ofensas. Você precisa esquecer as ofensas. Quantos aqui são marcados por ofensas que você sofreu? Quantos? Quantos? Mais uma vez, esse tipo de mensagem eu vou seguir o que o Espírito Santo está conduzindo. Se você tem marca de alguma ofensa, de alguma dor, você vai ficando em pé. Pode aumentar, por favor, a música. E ao ficar em pé, feche os seus olhos por um instante. Pastor, eu não estou ofendido com ninguém. Então deixa eu te explicar do que é a ofensa que eu estou falando. Dor. Você foi rejeitado. Você passou por rejeição. Você foi esquecido. Você foi abandonado. Você foi injustiçado. Você foi traído. Deus está me falando de um homem aqui que foi traído. Seu casamento foi arrebentado porque tua esposa te traiu. Eu não quero expor ninguém. E eu só falo aquilo que o Espírito Santo mandou falar. E o Espírito Santo está mandando falar porque Ele quer curar você. Porque você está usando, às vezes sem perceber, essa traição como uma ferramenta para ferir outros. Você humilha pessoas. Alguns aqui foram enganados. E à medida que Deus for falando com você, vai ficando em pé. Alguns foram enganados. Alguns são marcados por uma frustração tão grande, porque perdeu tanto, fez tanto esforço, se dedicou tanto, mas perdeu muito. Com quem que Deus está falando aqui sobre a frustração das perdas? Fique em pé, se é o seu caso. Você já está em pé. Você também está em pé. A canção que eu cantei no início fala páginas rasgadas. Se a tua vida fosse um livro, você vai ver que tem páginas que foram rasgadas da sua vida. Páginas que você não quer lembrar. Algumas páginas foram arrancadas por outras pessoas, mas outras foram arrancadas por você mesmo, porque você não quer mais lembrar. E Deus está falando com alguém aqui que tem tentado de tudo para não mais lembrar das dores que passaram, mas Deus não quer te fazer sofrer de novo. Ele quer te curar definitivamente disso. Se há mais alguém que precisa ficar em pé, fique em pé no seu lugar. Abra suas mãos. E você vai repetir comigo essa oração. Mas não repita de qualquer maneira, repita com fé. Porque eu não acho, como o pastor Jonatas disse isso, foi Deus que te trouxe aqui. Você crê nisso? Foi Deus que preparou essa noite para você. Não foi o pastor Celso, foi Deus. Deus usou o pastor Celso para preparar essa noite. Porque muitos de vocês não têm conseguido se mover em força, porque as suas dores têm drenado a sua força. Mas hoje, o Senhor quer pôr um fim nisso. Repita essa oração comigo, você que está em pé. Eu ainda não acabei, mas diga assim: Senhor Jesus, eu decido hoje, à luz da Tua palavra, escolher o caminho que José escolheu. Diga com fé, diga assim: eu resolvo perdoar quem me ofendeu. Eu libero o meu coração das frustrações, das perdas, das traições, dos esquecimentos de quando tudo deu errado na minha vida. Eu não quero mais carregar esse peso.
Agora diga assim: porque eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Hoje eu assumo que o Senhor me faz esquecer essas dores. E eu recebo a unção a unção de Efraim sobre a minha vida. Eu profetizo, eu vou prosperar, porque a tua boa mão vai me conduzir nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu preciso saber até que horas, porque eu tenho muito, mas eu vou fazer aquilo que... Então, se precisar ficar tão tarde que amanhã não precise ir nos cultos, isso é coisa de órfão, você é curado. Eu vou liberar uma palavra aqui. O Senhor me mostra uma família machucada. Você é um marido de uma família machucada. Você foi machucado e você tem machucado seus filhos e a sua esposa. A partir de agora eu vou deixar o Espírito Santo fazer. E se essa palavra for você, eu não vou dizer fique em pé. Mas se é você e quer receber, porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2,13 que quando você recebe uma palavra, não como de homens, mas como ela de Deus, como de fato ela é, ela entra em operação na sua vida. Então, se você entender que da minha boca não está saindo palavras que vêm de mim, mas vêm de Deus, e você quer receber para a sua vida a operação do poder que ela traz, você vai receber do jeito que você quiser. Então, vou dizer, Deus está me mostrando um homem aqui que tem machucado a sua casa, porque ele foi machucado. E o Senhor quer mudar a história da tua família. A tua família tem passado por privações. Não é porque está faltando emprego ou porque o salário não está como deveria, mas porque a tua casa está travada, porque você está ferido e você tem ferido. E Deus está querendo trazer cura na sua casa, hoje, agora. Então, continuo dizendo, se é para você, você recebe. Mas eu continuo dizendo, a casa deste homem está sendo curada. É tu? Por que você não ficou em pé, rapaz? Eu dei a deixa. Recebe aí. O Senhor está dizendo para você que hoje, vem aqui, corre aí. Você é de qual igreja? Você estava afastado, né? Por que você veio? Como? Quanto tempo você está afastado? Sabe como se chama? Mateus, sabe o que você está fazendo, vindo num altar e confessando tudo isso? Porque eu não mandei você confessar. Você está confessando. Porque Deus está restaurando a sua vida hoje. Mateus, eu não vou perguntar. Eu vou dizer o que Deus está falando. Hoje você está voltando para a casa do Senhor. Não está? Amanhã você vem na igreja. Amanhã você vai trazer sua família para a igreja. E eu quero fazer um ato aqui com você. Vem cá, pastor Celso. Ele não é dessa igreja que ele falou? Então preste atenção. Pastor Celso vai estar com a mão erguida. Assim, pode estender a mão. Você vai, se quiser, e essa é a decisão, porque você é homem. Deus está restaurando tua macheza hoje, de homem de Deus. Se você quiser voltar, você vai tirar o seu boné, você vai abaixar a sua cabeça, você vai pôr a sua cabeça debaixo da mão dele, dizendo, hoje eu volto para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, ora assim comigo. Senhor Jesus, diante do Senhor,
e dessa igreja, eu confesso, eu andei errado, eu pequei, eu te peço perdão, e eu volto hoje para os teus caminhos, me recebe e me lava com teu sangue. Eu preciso da tua ajuda, mas os vícios e as coisas erradas não me acrescentaram nada, só me destruíram. Eu quero voltar. E o Senhor diz assim para você, Mateus: e eu te recebo, você é amado, eu usei o teu irmão para te trazer, para falar o teu coração, e porque você respondeu a minha voz, eu vou mudar a tua história, eu vou curar a sua casa e restaurar a sua vida e da sua família. Seja bem-vindo de volta. Alguém recebe o Mateus aí? Alguém dá um abraço no Mateus? Sabe o que quer dizer? Eu vou caminhar para a minha conclusão. Sabe o que quer dizer escolher o caminho de José, escolher o caminho da tese dos ossos restaurados? Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer fazer paz com Deus. Deus nunca planejou que a nossa vida fosse para viver debaixo de perturbação, para viver em agonia. Eu posso provar isso na Bíblia, por exemplo, em Isaías 53, 5, diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou o castigo que eu e você merecíamos para você ter paz. Em João 14, 27, ele mesmo diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele planejou que você tivesse paz com você mesmo. O que roubou a paz foi pecado, talvez o seu ou dos seus antepassados. Mas sabe o que é mais incrível? Deus quer que você faça a paz com Ele. É plano dele, Ele planejou desde a fundação do mundo que você tivesse paz no seu coração, porque sem paz você não prospera, sem paz você não avança, sem cura, que é a paz, você não chega onde Deus quer que você chegue. Mas aí eu me deparo com Isaías 27, versículo 5, para mim revolucionou a minha vida, quando diz que os homens se apoderem da minha força. Como assim? Olha aqui, se puder colocar esse texto, Isaías 27, 5, que os homens se apoderem da minha força. Como? E façam paz comigo. Sim, façam paz comigo. Deus está chamando a mim e a você para dizer assim: eu tenho força, você se sente fraco, e eu quero que você se apodere da minha força. Como é que eu me apodero da força de Deus? Como é que eu pego do poder de Deus e coloco sobre mim? Faça paz com Ele. Só tem um jeito: arrependimento. É isso que é fazer paz com Deus. O pastor Jonatas disse que Jacó teve um encontro com Deus e lutou com Deus e prevaleceu. Sabe por que ele prevaleceu? Porque ele reconheceu que ele era Jacó. Você só ganha com Deus quando você perde, porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder vai ganhar. E a Bíblia diz que Jacó ganhou, não porque ele superou Deus, mas porque ele se humilhou. Ele foi tocado, nunca mais ele andou do mesmo jeito. Deus quer te tocar de tal maneira que nunca mais você ande do mesmo jeito. Prevalecer numa luta com Deus é assim, ó. Tá bom, Pai, eu me rendo. Eu sou orgulhoso, azedo, vingativo. Perdão. Aí você ganha, porque aquele que se humilhar
será exaltado. Mas aquele que se exaltar, agora vai, será humilhado. Eu fui tocado um dia. Quantos querem se humilhar? Se você quiser se humilhar, para mim não tem um melhor lugar do que o altar. Hoje é dia da tal virada. Hoje é dia de você se apoderar da força de Deus. Hoje é dia de você dizer para Deus: chega de mim mesmo, eu preciso me humilhar. Se você quiser, venha ao altar, mas só venha se você quiser ficar de joelho mesmo. Eu estou propondo se apoderar da força de Deus no 1, 2, 3, está valendo. Não é para mim, não é para mim, é com Ele esse negócio. Eu preciso me humilhar, eu preciso me apoderar dessa força. Eu não posso mais andar do jeito que eu andava. Essa é a minha escolha. Para mim não existe força no homem que não esteja na posição que você está aqui no altar de Deus. A força do homem vem quando a gente dobra o nosso joelho. A força do homem acontece quando a gente reconhece que só em Deus. Se precisar afastar as cadeiras, pode afastar. Eu preciso de ti. Eu não vivo sem ti. Eu me rendo aos teus pés. Ajuda-me. Eu me entrego a ti. Eu vivi para mim, eu reconheço. Estou aqui clamando, Deus, faça paz comigo. Faça paz comigo. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, diga homens, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Diga mais uma vez, olha para mim, Senhor. Um pedido de arrependimento. Olha para mim, Senhor. Olha para mim. Você está dizendo, eu preciso de ti. Preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Eu preciso do teu olhar. Oh, se tu me tocares, eu nunca mais serei o mesmo.
Toca minha vida como o Senhor tocou em Jacó. Me perdoa, Deus, me restaura, me transforma. Oh. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar. Eu vou fazer algo aqui profético. Eu queria que o batera me ajudasse. Cadê o batera? Vem para a batera, por favor, querido. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu farei o que for preciso. E à medida que a gente for declarando isso, você vai se levantando, porque nessa noite você vai se apoderar da força de Deus, e a força de Deus vai vir sobre você. Quantos creem? Porque é pela humilhação, pela paz com Ele. Se prepare aí, em nome do Senhor Jesus. À medida que a gente começar a cantar, eu farei o que for preciso, você vai se levantando e vai declarando com toda a força que há em você, porque a força de Deus vai vir sobre a tua vida nessa hora. Milagres vão acontecer nessa hora, curas vão acontecer nessa hora. Atenção, prepara aí o teu coração. Eu farei o que for preciso, pois não posso deixar que sigas sem perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. A última vez eu farei o que for. Não posso deixar que sigas sem perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Aleluia. Aleluia. Solta o som para mim, por favor. Tem curas acontecendo aqui agora. Quem aqui estava enfermo? Quem aqui estava enfermo? Enfermo. Algum tipo de dor. Tem alguém com algum tipo de dor? Dor? Aí? O que aconteceu? Você está sentindo dor agora? Tá? Não muito, mas está sentindo. Quem mais está sentindo algum tipo de dor? Dor? Ouvido? Nervo ciático. Oh. Hã? Você não pode o quê? Perfeito. Quantos creem que Deus cura? O teclado quebrou, não? Não, em nome de Jesus não quebrou, não. Você vai ser curado agora. Você vai ser curado agora. Quem mais que levantou a mão? Que está dor no ouvido, né? Diga assim comigo. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. A cura já veio. Fique em pé, meu filho. Como você chama? Tiago. O que você não podia fazer que você sentia dor? Sério? Qualquer corrida. Dá para correr aqui? Sobe aqui, por favor.
Não derruba nada, por favor. As pessoas que derrubam as coisas. Vou falar já, você corre. Dá uma corrida aí, corre. Corre de novo. Cadê? Tá sentindo dor? Peraí, calma. Tá sentindo dor? Nenhuma. Fazia quanto tempo você estava com essa dor? Faz umas 2 semanas. 2 semanas. Você correu aí, nenhuma dor? Você precisa fazer um teste mais forte de corrida, não? Para sentir? Então corre aí, ó. Corre ali, ó. Vai, pula aí, ó. Pula aí. Dá a volta aí, mas corre forte aqui em volta das cadeiras lá, vai. 1, 2, 3 já, valendo. E aí? E aí? Nada? Acabou? Você nem bronquite tem mais, meu filho. Você está curado. Como é que você chama? E o ouvido? E o ouvido? Estava doendo? É intermitente. E agora você não estava sentindo dor. E se você puser a mão no ouvido, você sentia dor? Se você apertasse? Também não. Você está curado. Você sabe disso. Você recebeu a cura? E você, vem cá, sobe aí. Ele disse que não pode parar de trabalhar, porque ele precisa trabalhar. Mas que tipo de movimento você não pode fazer? Não podia baixar? E o joelho meu tava doendo. Estava doendo? Tava, subi meio mancando aqui na hora que eu tava ministrando. É? E eu falei, rapaz. Então abaixa tudo que você puder mesmo. Muito, muito, mais. Força. E aí? Nada? Quanto tempo estava doendo esse nervo ciático? Semana toda. E o joelho? O joelho também, a semana toda. Tem uma coisa que os médicos falam que quem está com o joelho ruim não faz. Sabe aquela agachada que você dá aqui, você senta na... O médico, eu sei porque meu filho teve problema, ele disse, se ele fizer isso, ele não tem problema no joelho. Faz aí, deixa eu ver. Levanta. E aí, tá doendo? Tá curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, quando eu falo quem estava com dor, é porque a dor é uma manifestação visível de um problema. E a dor para, significa Deus está agindo. Isso é apenas para mostrar que Deus está agindo. Tem enfermidades que talvez você não tenha dor, mas Deus está curando. Quantos tem? Quantos têm vivido algum tipo de enfermidade? Levante a sua mão, se você tem vivido. Seja curado agora. Seja curado agora. Você já está curado. Você já está curado. Você já está curado. Já está curado. O Senhor está me dando uma palavra que antes de eu terminar de pregar, de que Ele vai fazer negócios próprios prosperarem como nunca antes. Quem aqui tem o seu próprio negócio? Levante a sua mão. Meu tempo esgotou, eu só vou liberar. Deus, a tua palavra é liberada. Esse negócio vai prosperar. Cadê? Tem um irmão que eu tenho uma palavra para... Aqui, eu vi uma ação de restituição na sua vida. Perdas antigas não vão ser lembradas mais, porque o que Deus vai fazer vai surpreender você e sua casa. O Senhor está prosperando essa casa aqui, e é grande, viu? Eu vejo um negócio se espalhando para muitos lugares. Eu vejo caminhões. Você tem caminhão? Mas eu vejo caminhão. Deus está fazendo um negócio aqui nessa noite, na sua casa, na sua vida. O Senhor me mostra assim, diga para Ele que me aprecia e me agrada o coração leal dele. Você é leal e isso não passa desapercebido de mim, diz o Senhor. Amém. Ele é leal mesmo? Ele é leal mesmo? Ó, eu tenho uma palavra para o pastor Celso. Na hora que você foi me mostrar a quadra, Deus falou assim, manda ele tirar os sapatos. E eu entendi o que ele quer fazer. Você pode tirar o seu sapato? E se não for provocar um azedume no ambiente, pode tirar a meia também? É brincadeira, mas eu vou dizer por quê. Ele sabe. Está escrito assim, aonde
puser a planta dos meus pés, esse lugar será meu. Esse lugar, essa área, vai ser dada a vocês. E por quê? Porque no seu coração, diz o Senhor, eu coloquei planos mirabolantes. Planos que, se você contar para as pessoas vão dizer: esse baixinho tem mania de grandeza. Mas o Senhor está dizendo: não vem dele, vem de mim. Nesse lugar, eu vi muitas obras sociais acontecendo. Eu vi trabalho com crianças, eu vi trabalho de recuperação, eu vi trabalho. Deus não só vai multiplicar a igreja, mas Deus vai usar essa área para a glória dele. Pastor Celso, eu vi uma unção de prosperidade vindo sobre esse lugar. Eu entrei no banheiro. Tá tudo bem com o teclado? Senão a gente ora para ele ser curado. E o Deus me deu uma visão. Eu vi um banheiro chique, não que o banheiro não esteja bom, limpo, organizado, mas eu vi tudo do bom e do melhor, né? Revestimentos caros, porque o Senhor vai levantar pessoas que vão investir nesse lugar. A palavra precisa ser liberada, porque ela ganha forma. E eu queria que a igreja estendesse as mãos para ele. Eu queria que os pastores tocassem nele. Todos os pastores, cubram aí o pastor Celso. A tua casa é minha, teus filhos são meus. A minha obra não vai ser envergonhada, e a tua ousadia vai ser recompensada, porque você é homem de fé, e eu estou fazendo a tua fé crescer. Hoje, agora, uma medida de fé é liberada sobre o teu coração. Essa cidade vai saber que nessa área tem gente que me busca, que me adora, que me ama. Nessa cidade, até autoridades. Pastor Celso, o Senhor está me dando uma visão de autoridades entrando aqui nesse lugar. Prefeito, pessoas que você nem imagina, deputados, homens de poder e de influência, vão reconhecer o trabalho que vocês têm feito aqui. E essa casa vai ser para minha glória. O Senhor, essa terra Deus está dando, por isso que Ele está descalço pisando. Essa terra é dele. O Senhor está confiando a vocês, porque vocês foram provados, testados e foram aprovados. Aleluia, aleluia. Pode voltar para o seu lugar. O Senhor está me mostrando um povo de uma assembleia. Eu sei que tem gente da assembleia porque foi falado. Não estou sendo aqui. Mas o Senhor está me mostrando uma fome e uma sede numa assembleia. Tem um pastor da assembleia aqui, não tem? Não é você? E tem mais um? Vem cá vocês dois, vem cá vocês dois. Então escuta o que Deus está falando. Você também? São 3 igrejas diferentes ou vocês estão juntos? Outra quanto assembleano? Me explica. Quantas igrejas são aqui? 1, 2, 3. Eu vi um vento soprando sobre essas assembleias. Eu escuto o Senhor dizendo assim: algumas coisas que vocês têm passado, que inclusive fizeram alguns de vocês, não são todos, pensar que não era para estar ali. O Senhor está dizendo: esse vento é para tirar o que eu quero que saia e trazer o que eu quero trazer, porque há um avivamento vindo sobre essas igrejas. Vocês recebem? Abra sua mão assim. Abra sua mão assim.
O Senhor me mostra um rio que estava quieto, com águas quase paradas, sendo agitados. E à medida que esse rio começa a ser agitado, as águas vão aumentando. Vocês vão ver traficantes entrando na igreja e se rendendo a mim. Vocês vão ver viciados sendo libertos. Vocês vão ver casamentos sendo restaurados. Não tem a ver com a denominação, tem a ver com o meu espírito. Vai ser do meu jeito, porque vocês que estão aqui, o Senhor me diz isso muito claro. Vocês são homens que eu escolhi a dedo, no meio da denominação, para dizer, eu escolhi a estes. Há uma medida, essas igrejas vão se multiplicar muito. Essas igrejas vão experimentar um avivamento que vai tocar outras igrejas, mas se preparem, vocês vão ser criticados, vocês vão ser apontados e até perseguidos, por causa do meu mover na casa de vocês. Eu não sei qual dos 3, mas Deus está fazendo algo, qual dos 5 na verdade, são 3 igrejas em 5 aqui, mas um de vocês, Deus está dizendo, eu estou entrando nessa família. Eu estou trazendo restauração, eu estou mudando o rumo, eu estou refazendo, restituindo, eu estou curando, eu estou tocando. Eu vejo a mão de Deus sobre a cabeça de vocês. Eu ia pedir para os pastores fazer isso mesmo. Se os pastores pudessem pôr a mão sobre eles, porque Deus está pondo a mão sobre eles. Deus está quebrando o espírito de rebeldia na igreja. O Senhor me mostra uma voz que se levantou. E a igreja que for, o pastor, por favor, sinaliza com a mão. Porque o Senhor me mostra uma voz que se levantou contrária. Um espírito contrário dentro daquela igreja. Qual de vocês que é? Qual de vocês que é? O Senhor está me mostrando essa voz contrária. Por favor, sinaliza com a mão. É essa igreja aqui. O Senhor está dizendo assim, eu vou fazer calar essa voz. Não se espante, não se assustem e não façam nada, porque essa guerra é minha, diz o Senhor. Eu vou expor essa voz contrária. E ainda não fiz porque estou dando tempo para arrependimento. Mas se não se arrepender, eu vou calar essa voz com dores. Vocês só vão clamar pela minha misericórdia, não vão fazer nada, porque essa obra é minha, essa guerra é minha, diz o Senhor. É isso. Você quer falar alguma coisa? A palavra foi liberada. Recebam. Pastor Celso.